Bíblia em Juízes capítulo 6. Fique de pé em nome de Jesus. Queimando. Juízes capítulo 6. Diga para o seu irmão, você trouxe sua Bíblia? Juízes capítulo 6. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Diga para o seu irmão, 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Que cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra eles. E contra eles se acampavam, destruindo os produtos da terra, até a vizinhança de Gaza, e não deixavam Israel sustento algum. Diga para o irmão, não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Obrigado, Kevin. Pois subiam com seus gados e tendas e vinham como gafanhotos em tanta multidão, que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Diga para o seu irmão, entravam na terra para destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Diga para o seu irmão, muito debilitado. Os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhe enviou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu é que vos fiz subir do Egito, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei diante de vós, e vos dei a sua terra. E disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temas os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, contudo não destes ouvidos da minha voz. Então, diga para o seu irmão, então veio o anjo do Senhor, e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biezita, o Gideão, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então, diga para o seu irmão, o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas, porventura não te enviei eu? Verso 25. Naquela mesma noite lhe disse o Senhor: toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cimo deste baluarte, em camadas de pedra, e toma o segundo boi, e o oferecerás em holocausto com a lenha deste poste ídolo, do poste ídolo que vieres a cortar. Então Gideão tomou 10 homens entre os seus servos, e fez como o Senhor lhe dissera. Temendo ele, porém, a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas o fez de noite. Levantando-se foi de madrugada os homens daquela cidade, eis que estava o altar de Baal derribado, e o poste ídolo que estava junto dele cortado, e o referido segundo boi foram oferecido no altar edificado. E uns aos outros diziam: quem fez isso? E perguntando o inquirindo, disseram: Gideão
filho de Joás, fez esta coisa. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: leva para fora o teu filho, para que morra, pois derribou o altar de Baal e cortou o poste que estava junto dele. Porém Joás disse a todos os que se puseram contra ele: contendereis vós por Baal? Livrá-lo-ei de vós? Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se é Deus, Baal, que por si mesmo contenda, pois derribaram o seu altar. Naquele dia Gideão passou a ser chamado Jerubaal, porque foi dito: Baal contenda contra ele, pois ele derribou o seu altar. Feche os seus olhos, querido. Senhor, nessa noite, nós sabemos que o Senhor tem a Tua palavra para nós nessa noite, e ela é verdadeira, e ela fala ao nosso coração. Muitas vezes nós não estamos dispostos a ouvir a Tua palavra, e não estamos nem dispostos a vir à Tua casa e ouvir a Tua palavra, Senhor, porque quando a Tua palavra contende com os nossos pecados, muitas vezes, Senhor, nós não a queremos ouvir. Mas nessa noite dê a nós ouvidos abertos, sensíveis corações, para que a Tua palavra possa penetrar no mais profundo do nosso coração e nos ensinar nessa noite a tomar uma posição, a mesma posição que de fato o Senhor deu a Gideão e tem dado a cada um de nós. Senhor, nessa noite fala conosco, usa o Teu servo, e em nome de Jesus, Senhor, nós repreendemos no nosso meio toda a ação do inimigo, toda a obra do inimigo, toda a frieza da igreja, toda a incredulidade, toda a insensibilidade, toda a morbidez espiritual, toda a letargia espiritual. Nós repreendemos no nosso meio toda ação coercitiva do inimigo, toda opressão, todo estado de depressão, toda obra de desânimo, todo aspecto de cansaço, todo cansaço de alma, de espírito e de carne. Nós repreendemos nosso meio toda palavra contrária à Tua vontade. Nós repreendemos nosso meio tudo aquilo que não pertence do Senhor e não vem do Teu altar. Nessa noite edifica a Tua igreja, Senhor, a começar em mim, a começar em nós. Faça um mover sobrenatural, faça um mover na Tua igreja, despertando a Tua igreja para um novo tempo. Senhor, enquanto nos aproximamos do final do ano, desperta a Tua igreja para, Senhor, um momento de crescimento, de amadurecimento. Senhor, aqueles que são novos na fé, traga nessa noite o renovar do Teu Espírito Santo, a alegria e a presença poderosa do Senhor neste lugar. Senhor, aqueles que já conhecem a Tua palavra, mas andam cambaleando, joelhos trôpegos, vacilantes, pés vacilantes, Senhor, em nome de Jesus, nessa noite, Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor é aquele que levanta o joelho, o Senhor é aquele que coloca de pé, o Senhor é aquele que coloca o homem diante do Teu altar, o Senhor também é aquele que reconstrói o altar. Nessa noite, Pai, nós não aceitamos no nosso meio nenhum sentimento, nós não aceitamos nenhuma obra do inimigo, nós não aceitamos nenhuma obra de opressão sobre o nosso coração e a nossa mente. Senhor, em nome de Jesus, nessa noite, levanta a Tua igreja através da Tua palavra. Senhor, desperta a Tua igreja através de um mover sobrenatural do Teu Espírito Santo. Senhor, toma cada espaço, cada centímetro desse lugar. Senhor, envia os Teus anjos como guarda, como guardiões, Senhor, em toda seta do nosso meio, todo pensamento lançado que não venha do Senhor, que não venha da Tua presença, seja tirado deste lugar, seja afastado da nossa mente, seja afastado do nosso coração. Nessa noite nós declaramos, Senhor, este lugar santificado, porque somos santos, e como Teus filhos abençoamos este lugar, abençoamos cada passo
e cada lugar deste lugar. Senhor, a tua palavra diz que aonde os nossos pés estão é lugar santo, e nós aqui glorificamos, exaltamos o teu nome. Senhor, nós nos recusamos nessa noite a ficar desanimados diante de qualquer circunstância. Senhor, nós recusamos nessa noite a retroagir, a recuar, Senhor, a dar um passo, Senhor, para trás, porque a tua palavra diz que aquele que recua, o Senhor não tem prazer na sua alma. Senhor, nessa noite nós nos recusamos, Senhor, a retroagir, a voltar a recuar, mas, Senhor, que os nossos pés possam nessa noite começar a marchar para frente. Senhor, aquele povo que nós lemos a tua palavra nessa noite, era um povo que estava em opressão, mas, Pai, quando houve clamor, o Senhor se apresentou e houve o livramento. Nessa noite, Senhor, nós levantamos uma voz de clamor a Ti, uma voz de clamor, uma voz onde declaramos, Senhor, que nós precisamos da Tua ajuda, nós precisamos do Teu conforto, nós precisamos da Tua graça. Restaura em nós, Senhor, começar em mim a alegria da Tua salvação, a esperança do Teu Espírito Santo, Senhor, a disposição de um Espírito reto, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, aquilo que tem entrado na mente, no coração desta igreja, Senhor, nós pedimos pela autoridade, na autoridade do nome de Jesus, que como entrou, saia, porque damos a ordem nessa noite, e da forma como se infiltrou, nós declaramos que saia no nome de Jesus, e nós declaramos também que aquilo que foi infiltrado na nossa mente, no nosso coração, Senhor, já não tenha mais poder, já não tenha mais eficácia, já não tenha mais, Senhor, condições de, Senhor, trazer nada que não seja daquilo que vem do Senhor. Mas em nome de Jesus, nós declaramos nessa noite, pelo poder da Tua palavra, porque todas as coisas são possíveis por causa da Tua palavra, e nós cremos que pelo poder da Tua palavra, como o Senhor declarou, nova todas as coisas, e as coisas aconteceram, e nós acreditamos, Pai, que pela palavra todas as coisas foram criadas do nada. Recria nessa noite o Espírito inabalável dentro do nosso coração, recria nessa noite o desejo inabalável dentro do nosso coração, de colocá-lo acima de tudo na nossa vida, de colocar o Senhor acima de todas as coisas. Senhor, nessa noite nós declaramos em nome de Jesus, manifesta o Teu poder neste lugar, através da Tua palavra. Usa o Teu servo, que é vaso, limitado, falível, homem, mas que nessa noite seja usado pelo Senhor para o louvor, glória do Teu nome, em nome de Jesus. Santificado. O texto que nós lemos nessa noite, ele começa falando de pecado. Falar de pecado não é muito agradável, mas o texto começa dizendo assim: fizeram os filhos de Israel aquilo que era o mal diante do Senhor. Diga para o seu irmão assim: quando fazemos aquilo que é mal, atraímos sobre nós maldições. Querido, nós precisamos crer no que é maldição e no efeito da maldição sobre a vida da igreja, e no efeito da maldição sobre a nossa vida. Nós precisamos estar com os olhos atentos para esta revelação, porque muitas vezes nós não temos este entendimento. Precisamos entender que quando nós fazemos aquilo que é mal, nós atraímos sobre nós a maldição. A Bíblia diz que o Senhor permitiu aquele povo ser escravizado
oprimido durante 7 anos, porque eles fizeram o que era mal diante do Senhor. A palavra de Deus diz que eles ficaram na mão de um povo chamado midianitas, e a Bíblia diz que eles estiveram com tanto medo que eles fizeram covas nas montanhas, nos montes, eles fizeram buracos para se esconder. A Bíblia diz que tudo que eles plantavam, eles não colhiam, porque o inimigo destruía. A Bíblia diz que a nação começou a entrar em declínio. Diga para o seu irmão assim, diga para você: todo declínio na vida, nas coisas, são representações de que há um castigo ou uma maldição. Deus nunca fez a sua igreja para viver ou para estar em queda vertiginosa. Deus fez a sua igreja para crescer, para ganhar almas. Ontem eu estive pregando na igreja Assembleia de Deus, na Aliança, e eu falei justamente sobre isso. Deus, Ele tem um processo de crescimento para a sua igreja. Então nós não podemos admitir em aspecto algum da nossa vida decrescer, diminuir, falir, desestruturar, acomodar-se. Nós não podemos permitir, porque isso não faz parte do processo de Deus. E todo o processo de falência em qualquer área denota ou mostra que algo está errado, que algo precisa ser consertado. E a palavra de Deus diz que aquele povo começou a entrar num declínio moral, espiritual, material, até o momento em que eles chegaram e precisaram clamar. A Bíblia diz no verso 6 que eles ficaram debilitados. O declínio não era só nas questões materiais, mas o declínio chegou ao corpo físico dos homens. Soldado debilitado não pode vencer guerra. Soldado desnutrido não pode conquistar batalhas. Mas a estratégia do inimigo sempre foi e sempre será matar, roubar e destruir. Todo o processo do inimigo é levar você ao declínio. Todo o processo do inimigo é roubar-lhe a saúde, é fazer com que você fique debilitado na vida espiritual, na vida física, na vida material, como aconteceu com a nação de Israel. Processo de escravidão. Todo o processo de escravidão levava a uma vida sem liberdade. Se escondiam nas covas, nas montanhas, e eles não podiam. E detalhe que não era só um povo, mas eram muitos povos que vinham contra eles. E a Bíblia diz assim: diga para o seu irmão, tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor. Há algo muito importante que eu gostaria que você entendesse: que todo o processo de declínio acaba quando o povo de Deus clama. Então eu acho que você já vai entender o que eu vou dizer. Todo o processo de declínio começa a acabar quando o povo de Deus começa a clamar, começa a orar. E se eu não orar e não clamar, o processo vai continuar. A Bíblia diz que, tendo eles clamado ao Senhor por causa daquilo, o Senhor lhes enviou um profeta. Toda vez que a igreja clama, o profeta vem. Toda vez que a igreja pede a Deus uma palavra, um direcionamento, o profeta vem. Todas as vezes que na sua vida
Você entrou num processo de declínio e você clamou a Deus. Deus vai enviar um profeta, ou Deus vai enviar uma profetisa. E é por isso que toda profecia tem que ser colocada à prova. A Bíblia diz que o profeta precisa passar pelo crivo, e ele precisa ser passado à prova, e a sua profecia também, porque há profetas que não procedem de Deus. Mas, irmãos, existe uma coisa: quando Deus envia o profeta, ou a igreja acorda, ou ela sofre. Ou o povo acorda, ou o povo sofre. O profeta vem quando nós clamamos, e quando nós clamamos, o profeta fala. E quando o profeta fala, eu preciso ouvir. Mas quando o profeta fala, muitas vezes eu não estou disposto a ouvir. Amados irmãos, é impressionante como que o inimigo tira as pessoas da igreja. E tira as pessoas da igreja para que elas não ouçam o profeta, para que elas não ouçam a palavra, para que elas não tenham entendimento daquilo que lhes é preciso acontecer, ou fazer, ou reagir, ou decidir. Então é impressionante como que o inimigo faz para tirar de nós a palavra do profeta, ou a palavra de Deus. Irmãos, para termos grandes vitórias de Deus e a bênção de Deus, nós precisamos aprender a ouvir o profeta, a ouvir a voz de Deus, e precisamos aprender a colocar em prática aquilo que o profeta fala. E sabe o que o profeta falou para a nação de Israel? Vocês estão assim por causa do vosso pecado. Vocês estão assim por causa do seu pecado. E Deus diz assim: eu expulsei de diante de vocês todos os exércitos inimigos, eu os coloquei em fuga, mas vocês não ouviram a minha voz. Vamos para Deus dizer isso: eu sou o Senhor vosso Deus, não temas deuses dos amorreus em cuja terra habitais, contudo não destes ouvidos. No verso 10 a 10. Todas as vezes que eu entro na igreja, eu ouço uma palavra, e quando eu entro na igreja, eu tenho uma grande responsabilidade. Quando eu ouço a palavra, a minha responsabilidade é: o que eu vou fazer com aquilo que eu estou ouvindo? O que eu vou fazer com aquilo que o profeta está falando? Qual decisão eu vou tomar a posterior, ou após sair da igreja? Quais as renúncias que eu precisarei fazer na minha vida? Sabe, irmãos, se nós fizermos como o Senhor nos ensina, a Bíblia diz que nós podemos a cada dia ir brilhando de glória em glória até ser dia perfeito. Amém. Queridos, mas às vezes nós queremos que as coisas aconteçam num passe de mágica. A gente vem na igreja e acha que as coisas vão acontecer instantaneamente, em um só culto, mas a gente não entende que a gente precisa tomar decisões. Nós precisamos obedecer, nós precisamos caminhar, e existem processos de mudança na vida da gente que vão acontecer paulatinamente, ou seja, devagarzinho ou devagarinho. Vai acontecer pouco a pouco. Mas às vezes nós mudamos em algo porque o Senhor já falou conosco.
E aí a gente às vezes desanima, porque todo o processo não está terminado. Diga para o seu irmão, é processo. Diga assim, se é um processo, é uma coisa contínua. Então começa e só termina quando Jesus volta. A boa obra, Filipenses 2,6 diz, Filipenses 1,6 diz, a boa obra que o Senhor começou em vós, Ele há de completar até o dia da volta de Jesus Cristo. Querido, se as coisas não estão prontas na sua vida ainda, diga para o seu irmão, você está no processo. Só não desanima não. Nessa noite, eu queria dizer para você que o pecado causa domínio, e é um domínio muito grande. Todo o processo de pecado causa domínio. Quando o povo se afasta do Senhor, o povo mesmo permite que o inimigo prevaleça. A Bíblia diz o Senhor, no verso 1 e 2, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas. No verso 2 diz, prevalecendo o poder dos midianitas contra Israel. Ou seja, quando o povo de Deus se afasta de Deus, quando o povo de Deus se esfria na fé, o que acontece é que Deus permite que o inimigo prevaleça. Ei pastor, mas Deus é injusto? Não, Deus é justo. E se você quiser saber como que Deus é justo, você pode abrir a sua Bíblia em Deuteronômio 28, e lá Deus diz assim, olha, eu coloco de vocês diante de dois montes, o monte da vida e o monte da morte. É vocês que fazem a escolha. Se vocês escolherem a vida, eu digo para vocês que as bênçãos, vocês não precisam ir atrás das bênçãos, elas irão atrás de vocês e correrão. A Bíblia diz que elas não andarão atrás de você, mas elas correrão atrás de você. Mas Ele também diz que se você escolher a morte, Ele diz que toda sorte de maldições que viria sobre a sua casa, sua família, seu lar, porque você fez a escolha. Mas quando você faz a escolha da vida, então você atrai sobre você as bênçãos de Deus. Então, querido, Deus é muito justo em tudo que faz. Deus é muito certo em tudo que faz. E Deus continua assim, nos ensinando que quando o povo se afasta, é o povo mesmo que permite que o inimigo prevaleça. Queridos, reis de Judá e Israel, quando obedeciam, prosperavam, quando pecavam, caíam nas mãos dos inimigos. O povo pecou, foi levado para o cativeiro da Síria. O povo se distanciou de Deus, foi levado para o cativeiro babilônico. Mas havia profecia que se o povo desobedecesse, seria levado. Nós também temos sobre nós muito juízo de Deus, que se pecarmos, colheremos o fruto do pecado, que se distanciarmos de Deus, colheremos o fruto do distanciamento, que se desobedecermos, colheremos o fruto da desobediência, que se o rejeitarmos, iremos para o inferno, que se não amarmos e não colocarmos em primeiro lugar na nossa vida, nós seremos tomados pelas coisas da vida, e as coisas da vida irão nos destruir. Queridos, Deus pode permitir uma ação de Satanás na sua vida, mesmo que não haja um pedido seu, se você desobedecer a Deus. Deus pode permitir. A história de Jó, Deus permitiu Jó passar por uma prova tão grande, e graças a Deus Jó foi aprovado na prova que passou. Mas queridos, o inimigo tem prevalecido. Ele tem prevalecido na sua casa, ele tem prevalecido na sua vida, ele tem prevalecido na igreja. Se nós calmarmos, Deus envia o profeta. Se ouvirmos o profeta, Deus envia o anjo. E se ouvirmos o anjo, Deus envia o libertador. Este é o processo. Deus primeiro enviou o profeta, na sequência Deus enviou o anjo.
E depois Deus enviou o libertador, que foi Gideão. Esse é o processo de Deus. Quando nós ouvimos Deus, quando nós clamamos a Deus, Deus vai enviar o seu anjo. E depois de enviar o seu anjo, Deus vai enviar o libertador. Mas antes de Deus fazer isso, Deus envia o profeta, para saber se você está disposto a obedecer ou não. Querido, o pecado causa, segundo, medo e derrota. Todo processo de pecado leva ao medo, e todo processo de pecado leva à derrota. O povo de Israel, que devia ser cabeça, passa agora a se esconder e a viver com medo e derrotado. Queridos, houve um momento na história de Israel que Deus disse assim: olha aqui, vocês vão entrar na cidade de Jericó, e vocês não vão pegar coisa nenhuma de Jericó, porque tudo que está lá é anátema, maldito. Não traga nada para sua casa. Mas o homem achou que podia trazer. No capítulo 7 de Josué, este homem então, ele traz uma capa babilônica, uma capa, e ele traz ouro, e ele vai esconder, e a Bíblia diz que ele esconde dentro da sua tenda, debaixo ele esconde. Diga assim: todo pecado, a tendência é, diga assim, a tendência é esconder. Ninguém mostra pecado, ninguém quer mostrar pecado, ninguém quer mostrar as falibilidades da vida, mas a gente tem a tendência de esconder. A Bíblia diz que este homem, Acã, escondeu debaixo da terra, dentro da sua tenda. Diga assim: ninguém viu, mas Deus viu. A tendência nossa é ocultar, a tendência nossa é esconder, que ninguém vai saber. É assim que o inimigo faz com a igreja, é assim que o inimigo faz conosco. O inimigo, a primeira coisa que ele diz para você: faça, porque vai ficar tudo escondido. E você acredita e faz. Depois o inimigo vai lá e ele joga no ventilador, para que todo mundo saiba, porque a primeira coisa que o inimigo faz é plantar a destruição na sua vida. E a segunda coisa que o inimigo faz, sabe o que é? Constranger você, envergonhar você, para que todas as pessoas se afastem de você. A Bíblia diz que aquele homem foi advertido que não deveria fazer isso, mas ele fez. E a Bíblia diz que foi escondido. E a Bíblia diz que houve um determinado momento que aquele povo havia conquistado Jericó, e eles foram para a batalha. Mas na próxima batalha que eles foram para uma cidadezinha chamada Ai. Diga assim: doeu mesmo. Foi uma dura derrota para Israel. O nome da cidade, ironicamente, era Ai. E houve muita dor. Sabe por quê? Porque muita gente morreu por causa do pecado de um só homem. A Bíblia diz que um pecado entrou na raça humana. Por um homem veio o pecado no mundo, mas também por um só homem veio a salvação a todos os homens, e este homem, Jesus Cristo de Nazaré. Por Adão entrou o pecado, mas por Jesus entrou a salvação. A Bíblia diz que Acã então escondeu, e Acã pensou que podia esconder. Sabe o que aconteceu? Deus então disse: Josué chegou para Deus e falou: Deus, por que estamos perdendo a batalha? Diga assim: toda batalha perdida tem pecado escondido. Quando tem frieza na igreja, tem pecado escondido. Quando a igreja se torna insensível, tem pecado escondido. Quando a igreja não adora o Senhor como Ele deve ser adorado, tem pecado escondido. Todo o processo de morte na vida de alguém, na vida da igreja, todo o processo de falência, todo o processo de escravidão, todo o processo de declínio, tem pecado escondido. Mas, queridos, nós podemos esconder de todos,
mas não podemos esconder dele. Há um olho que está sobre tudo e todos, e não dá para esconder. E queridos, naquele dia, o que aconteceu? Josué disse: Senhor, o que estamos perdendo? E Deus disse: há anátema no meio de vocês. E aí então foi revelado: aquele homem pagou caro com a sua vida. Ele foi apedrejado, porque ele não somente se amaldiçoou, mas ele amaldiçoou todo o povo de Israel. Queridos, esse é um momento em que eu não posso apontar o dedo para ninguém. Esse é um momento em que Deus não permite que eu aponte o dedo para ninguém. A única pessoa para a qual eu tenho o direito de apontar o dedo é para mim, e você é para você. Há um momento na nossa história que nós precisamos ficar nus diante do Senhor, despido de toda arrogância, de todo orgulho, de toda prepotência, de todo direito, de toda autossuficiência, de toda autojustiça. Mas, queridos, o pecado, ele sempre vai causar medo e a derrota. Causou a derrota lá em Ai. Mas a Bíblia diz que depois que foi revelado, houve uma grande vitória. Israel prevaleceu. Vou fazer algo, irmão, quero perguntar a você nessa noite. Você está se sentindo amedrontado, derrotado? Será que não existem pecados a serem confessados na sua vida? Coisas a serem abandonadas na sua vida? Será que não há algum conserto que é necessário, ou seja necessário fazer nessa noite? Porque, irmãos, nós caminhamos em direção ao céu, num processo de cura, de restauração, de libertação. Terceiro, o pecado causa o roubo e a destruição. O verso 3 ao verso 6 diz: cada vez que Israel semeava, eles roubavam, se acampavam, destruíam os produtos da terra, tiravam o sustento, os seus gados. O inimigo parecia um bando de gafanhotos, entravam na terra para destruir. A palavra destruição, querido, se você pegar as palavras-chave do verso 3 ao verso 6, e você pegar as palavras-chave destruindo no verso 4, não deixavam sustento. Verso 5, o inimigo era tamanho como uma multidão de gafanhotos, entravam na terra para destruir, ficavam debilitados. Querido, o pecado causa roubo e destruição. A pergunta é: por que muitas vezes nós demoramos tanto a se alinhar diante do Senhor? Por que esperamos que as coisas fiquem cada vez piores? Tem havido roubo e destruição na sua vida? Não é tempo de você se quebrantar nessa noite? Por que esperar mais e trazer mais consequências desagradáveis sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família? 4, por favor. O pecado causa entristecimento do Espírito Santo de Deus. Nas palavras de Deus, por intermédio do profeta que ele levantou, podemos perceber o entristecimento de Deus, do Espírito de Deus para com o seu povo. Apesar de tantas bênçãos que Deus havia dado ao povo, eles não deram ouvidos à sua voz. Apesar de recebermos tantas e tantas bênçãos de Deus, nós não temos dado ouvido à voz do Senhor. Queridos, há um homem e há um personagem nessa história. Deus manda um profeta que não tem nome. Na sequência,
Deus manda um anjo, e a Bíblia diz que não tem nome, mas é o anjo do Senhor. Diga assim: se é o anjo do Senhor, então é Jesus Cristo. O anjo do Senhor aparece. A Bíblia diz que o anjo está assentado, no verso 11 diz: então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho. Queridos, eu quero dizer para você nessa noite, porque a palavra de Deus começa a apertar agora. Até agora ela não apertou. Até agora eu estou falando de pecado, mas não apertou. A palavra começa a apertar agora, porque eu quero mostrar para você a batalha que eu e você estamos. Muitas vezes o anjo do Senhor está assentado, esperando para ver o que você vai fazer. Muitas vezes estamos rodeados de anjos de Deus, esperando o toque nosso para nos libertar. Muitas vezes Deus diz para os seus anjos: assentem ali ao redor dele e observe este homem, observe esta mulher, veja o coração dele, veja o coração dela. Deus continua buscando homens fiéis. Deus continua buscando mulheres fiéis. Deus continua enviando os seus anjos, e eles estão assentados, esperando algo, esperando algo. E às vezes este algo são as coisas simples que você precisa fazer. Eu penso que aquele anjo do Senhor, ele passeou na terra de Israel, esperando alguém que se colocasse na brecha, esperando o intercessor, esperando o libertador. E a Bíblia diz que ele passeou, porque ele assentou-se. O texto diz: então veio o anjo letra maiúscula do Senhor. Eu posso dizer que isso aqui é teofania. Teofania é a presença do Senhor na terra, a presença de Jesus. E assentou-se debaixo do carvalho que estava, que pertencia a Joás. E ele olhou para, diga para o seu irmão, ele olhou para Gideão. Mas agora você vai dizer assim: ele olhou para, diga o seu nome. Ele olhou para, vamos falar mais uma vez, você vai dizer o seu nome. E ele olhou para, ele olhou para o Wilson, para ver se o Wilson estava alinhado. Diga assim: para ver se eu estou alinhado. Queridos, o anjo do Senhor está sentado, mas ele não quer ficar sentado. O anjo do Senhor quer trabalhar sua vida. O anjo do Senhor quer trabalhar na sua história, na sua casa. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor, no verso 12: então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valente. Diga assim: eu sou homem ou mulher valente. Diga. Nessa noite o anjo do Senhor está sentado. E eu quero dizer para você aqui que eu creio profeticamente no que eu vou falar, embora muitos não creiam. Não só tem um, não. Tem muitos anjos aqui. E ele só está esperando uma atitude do nosso coração. Ele só está esperando uma iniciativa nossa. Ele diz: homem valente, o Senhor é contigo. E aí então Gideão disse: o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Então se virou o Senhor. Diga assim: o Senhor se virou para ele. Está vendo que aqui é Deus ou é Jesus Cristo? Verso 14: então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas, porventura não te enviei eu? Eu quero dizer para você, parafraseando o texto, Gideão achava que não tinha força nenhuma. Diga assim: eu também acho que não tem. Você tem lutado contra o pecado, tem lutado contra tantas coisas, mas você também acha que não tem força. E aí ele dá um chacoalhão, né? Ei, acorda, tem muita força. Vai nessa tua força
e livra a tua casa da maldição, tira a sua casa da escravidão e livra a nação da escravidão. Quero dizer uma coisa profética para você aqui nessa noite. Deus não está chamando você só para resolver o problema da sua vida. Deus está chamando você para resolver o problema da sua vida, da sua família, da sua cidade, da sua nação e do mundo, porque Ele escolheu você. Ele escolheu você. Ele está dizendo para você que você tem força, ainda que pequena, porque o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Porque quando somos fracos, então somos fortes. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Nunca diga que você não pode. Nunca diga que você não consegue. Nunca diga que você não vai conseguir. Nunca diga que o seu problema não tem jeito. Nunca diga que não tem a solução. Nunca diga não ao Senhor. Nunca diga não aos propósitos de Deus. Nunca diga não às profecias do Senhor sobre a sua vida. Nunca diga não. Ainda que a tua força seja pequena, ainda que ela seja pequena, Deus diz para você que é nesta força pequena que o poder dele vai se aperfeiçoar em você, e ele vai te usar para que você seja um libertador. Nunca diga não. Nunca diga não. Nunca diga não. Queridos, há algo de Deus que eu quero dizer para você. Este homem, Gideão, eu quero terminar falando sobre ele. Eu vou sair totalmente agora da mensagem, porque eu vou para uma outra explicação. Como que esse homem obteve vitória? Eu tenho outras mensagens nesse texto que a gente vai estar pregando. Mas como é que este homem, que o Senhor chama ele, obtém a vitória? Este homem que ele foi chamado por Deus, a primeira coisa que ele fez foi destruir o altar que pertencia à sua família. Nada vai mudar se você não se dispor a mudar. Diga assim: nada muda se eu não mudo. Mas diga com convicção, diga: nada vai mudar se eu não mudar. Então, querido, Deus trouxe uma grande restauração em Israel por causa deste homem Gideão, porque o anjo viu nele uma atitude correta, um desprendimento, uma coragem. Era um homem de grande discernimento, era um grande guerreiro, era um homem prudente, mas era um homem obediente. O Senhor Deus gosta de homens e mulheres obedientes. Deus tem prazer em pessoas obedientes. Este homem tinha vários discernimentos. Se você puder, querido, colocar enquanto eu falo, você pode colocar aí. O primeiro discernimento de Gideão, diga: ele tinha discernimento do inimigo. Diga: ele tinha discernimento do inimigo. O verso 11 diz que o anjo estava ali e Gideão estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos medianitas. Ele sabia que os medianitas poderiam vir, mas ele estava trabalhando. Diga assim: Deus não chama ninguém que é vagabundo. Deus não chama não. Deus chama gente corajoso. Queridos, este homem tinha discernimento do inimigo. Ele estava atento. A Bíblia diz que ele estava apreensivo, ainda que ele estivesse escondido, ele estava atento. Discernimento do inimigo é a base da verdadeira vigilância. Jesus disse que era para nós sermos vigilantes. Jesus disse que é para a gente vigiar e orar para não entrar não cair em tentação. Porque todas as vezes que caímos em tentação é porque não vigiamos primeiro e não oramos. Gideão não deixou o inimigo roubar a sua colheita.
ele estava defendendo o trigo da sua família, da sua casa, estava atento em relação à herança dos seus pais. Gideão teve a consciência e discernimento espiritual das coisas que estavam acontecendo. Ele sabia quem era o seu inimigo, ele estava escondido, mas estava fazendo a coisa certa. Se você sabe quem é o seu inimigo, saiba que Deus é com você, e é você que vai querer, é você que Ele vai querer usar. Você sabe quem é o seu inimigo? Diga assim: eu preciso saber contra quem eu estou lutando. Você não está lutando contra o seu esposo, esposa, carne e sangue. Você está lutando contra o mundo espiritual. Você tem que saber quem é seu inimigo. Tenha discernimento de quem é o seu inimigo. Segundo o discernimento de Gideão, Gideão tinha discernimento dos grandes feitos de Deus. Verso 13, ele diz assim: respondeu Gideão: ai Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Ele questiona a Deus: Deus, se o Senhor é aquele Deus do passado, eu tenho que ter o discernimento dos grandes feitos de Deus, porque se eu sei quem é meu inimigo, eu sei quem é o meu Deus, os grandes feitos dele, eu tenho que ter esse discernimento. Você sabe quem é o seu Deus? Você sabe, você tem discernimento das coisas que ele já fez. Você pode relatar o que ele já fez. Você pode abrir a boca aqui e falar meia hora do que ele representa para você. Terceiro discernimento. Não, deixa eu falar um pouquinho aqui. O nosso grande problema na batalha, na luta, em casa ou em qualquer lugar que seja, na igreja, não são os demônios. Porque se levantar o demônio, pode botar a mão, em nome de Jesus vai cair e vai sair. Cadê o amém da igreja? Amém. Eu acho que vocês não acreditam nisso. Se levantar qualquer um, filho de Deus, vai colocar a mão, não precisa nem colocar a mão, não precisa nem chegar perto, saia e vai sair. Eu quero dizer para você que o demônio é mais obediente do que o crente. Você mandou, ele obedece, não tem jeito, quem tem que obedecer. O crente recebe tanta informação, tanta coisa, e ainda continua desobedecendo. Mas querido, o problema da igreja não são os demônios. Não é. O problema da nossa batalha não são os demônios. Não são. O nosso problema, irmãos, é que diga assim, muitas áreas da nossa vida ainda não foram submetidas ao domínio do Espírito Santo. Quando eu submeto a minha vida ao domínio do Espírito Santo, tudo se resolve dentro. Em casa as coisas se resolvem. No trabalho as coisas se resolvem. Na igreja as coisas se resolvem. Na célula as coisas se resolvem. Em todos os lugares, quando eu digo Espírito Santo, é você que manda aqui. Queridos, o diabo não permanece naquele ambiente, porque se permanecer vai ser queimado pelo fogo do Espírito Santo. O grande problema é que nós não submetemos as áreas da nossa vida. Gideão não cometeu esse erro. Ele não se atreveu a entrar na batalha sem se submeter. Terceiro discernimento de Gideão: ele tinha discernimento das suas limitações. Diga: eu preciso saber quem eu sou. Você precisa saber quem o inimigo é, quem Deus é e quem você é. E quem você é. Então, querido, no verso 14 a 16, ele disse: o anjo se virou e disse: vai nessa tua força, livre Israel. Ele disse: ai Senhor meu, como que eu livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-se o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Olha o que Deus disse para ele: você é o menor na sua casa?
Você sabe quem você é? Aí o anjo disse para ele: já que eu estou com você. Já pensou Deus falando com vocês? Já que eu estou com você, você vai vencer a batalha da sua vida. Mas eu quero dizer, se você já pensou, Deus já disse isso. Sabe quantas vezes Deus disse isso para você? Centenas de vezes na Bíblia. Eis que estou contigo todos os dias. Todos os dias. Eis que lhes dou a autoridade. Esse discernimento é o ponto fundamental que quero parar aqui e enfatizar. É o ápice do discernimento de Gideão. Muitas coisas precisavam ser resolvidas. Olha o verso 24, eu vou terminar aqui. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou: o Senhor é paz. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra. A Bíblia diz que ele, Gideão, preparou um cabrito, foi lá, construiu. O verso 20, o anjo do Senhor lhe disse: toma a carne e os bolos asmos, põe-los sobre a penha, derrama-lhes por cima o caldo. E assim ele fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado. Diga assim: ei, anjo do Senhor. Ele só estendeu a ponta do cajado. O anjo pegou a ponta do cajado e estendeu assim. Estendeu a ponta do cajado. Deixa eu ver onde eu parei aqui. Que trazia na mão, e tocou a carne, os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne. A primeira coisa, diga assim, a primeira coisa que Gideão fez foi trazer a paz para dentro da sua casa. E sabe como é que ele fez isso? Construiu um altar e disse: o Senhor é paz. Eu vou parar aqui, que meu tempo já foi. Senão eu ia falar mais 2 horas. Se eu começar, eu não paro. Ele fez o holocausto necessário para a remissão das iniquidades da sua família. Primeiro, ele resolveu as iniquidades que estavam trazendo maldições para a sua casa, para a sua família. A Bíblia diz que naquela mesma noite o Senhor lhe disse no verso 25: toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi. Agora ele vai lá, pega o boi que o pai dele usava no trabalho. Trabalho significa herança. A herança do pai dele era maldita, porque o pai dele adorava Baal. E ele vai lá e pega os bois do pai segundo a ordem de Deus. E ele vai lá agora e faz outro altar. E ele constrói, e ele usa os bois e os varapaus, e ele então queima, e ele constrói. E ele então faz isso à noite no meio da cidade. E ele é chamado de Jerubbaal, o que confronta Baal, o atropelador do Baal. Queridos, Deus está chamando você nessa noite para terminar o ministério do louvor. Pode ocupar o seu lugar. Deus está chamando você nessa noite com um conselho. E a primeira coisa que Deus quer que você faça na sua vida é construir um altar de paz dentro da sua casa. Primeiro você tem que ter o discernimento de quem é o inimigo que assola a sua casa, a sua família, a sua vida. Segundo, tem o discernimento dos grandes feitos de Deus, porque Deus é todo poderoso e pode todas as coisas. Terceiro, tem o conhecimento de si mesmo, das suas limitações, porque Deus age na sua fraqueza e Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Quarto, tenha o discernimento da sua família, aonde é que o inimigo está atacando, aonde é que ele está colocando as suas mãos. Então você nessa noite pode, através de uma intercessão profética, você pode construir, edificar, erigir um altar de paz para a sua casa, para a sua família e para a sua vida, rejeitando todo o pecado, rejeitando toda a obra do inimigo, quebrantamento por bendição, rejeitando todo o pecado, rejeitando tudo aquilo que atrai sobre nós a maldição.
Se você clamar nessa noite, você vai sair daqui chamado Jerubaal, atropelador do diabo, atropelador de Baal. Você vai ser aquele que atropela todos os demônios por aí, vai passar por cima de todos. Porque o nosso problema não são os demônios, nosso problema é a falta de posicionamento nosso, é a falta de caráter cristão, de vida com Deus, de se alinhar às promessas de Deus. Nessa noite é noite de conserto. Eu não vou chamar aqui à frente para você vir e se entregar a Jesus, mas eu vou chamar você à frente para você vir e fazer um conserto com Deus, um conserto na sua vida, um conserto na sua história, um conserto na sua casa, um conserto na sua geração, aonde você vai atrair sobre sua casa, e você vai consagrar a sua herança, que não é mais a herança de Baal, mas agora é a herança da paz, é a herança do altar do Senhor. Queridos, eu quero dizer para você o seguinte, que esse discernimento de Gideão, o último, muitas coisas precisariam ser resolvidas em sua família. Gideão levantou o altar da família, um altar de paz. Intercessoriamente ele reconciliou sua família com Deus. Ele estava trazendo a presença de Deus novamente para o lar. Ele resolveu as iniquidades que estavam trazendo maldições para a sua família. Seu pai era servo de Baal, ele estava espiritualmente amarrado e a família estava contaminada. Mas Gideão se colocou na brecha e intercedeu. Ele colocou-se entre os seus pais e as iniquidades dos seus pais. Ele fez o holocausto necessário para a remissão daqueles pecados de maneira específica. Ele foi obediente a Deus, e Deus tirou Baal de campo. Primeiro ele tomou o boi do seu pai, ele consagrou os negócios e os bens da casa do seu pai a Deus. Ele tirou as mãos de Baal da herança, da sua herança, da herança da sua família. Logo após ele derrubou o altar de Baal, ou seja, através do seu arrependimento, Deus estava purificando a cobertura espiritual daquela família. Ele tirou a família que estava escrava debaixo do jugo de Baal, por causa de um homem chamado Gideão. Isso foi estratégico, libertador, e desta forma Deus estava dizendo que eles não estavam mais sob o manto de Baal, mas agora eles estavam sob o manto do sangue do Cordeiro de Jesus Cristo. Ao substituir o altar de Baal pelo altar do Senhor, através de um profundo arrependimento de caráter e intercessão, Gideão estava remindo sua família, ele estava remindo a sua propriedade em relação à brecha dada pelos seus pais. Ele consertou o telhado da sua casa espiritual, ele consertou o telhado da sua família, e antes de ser colocado para libertar a nação, ele libertou a sua casa, ele foi libertador da sua casa. Baal foi derrubado na família de Gideão. Gideão não deixou espaço para nenhuma infiltração espiritual. Gideão não deixou. Ele foi um intercessor, ele foi um guerreiro prudente, ele foi um homem, porque o anjo olhou para ele e ele demonstrou que ele seria usado por Deus. Nessa noite, o anjo do Senhor está aqui, assentado, esperando que homens e mulheres também possam se posicionar e possam se apresentar para serem libertadores da sua vida, da sua casa e da sua família. Queridos, nessa noite, Diego, por favor, aumenta o microfone, por favor. Queridos, em nome de Jesus, o Senhor nessa noite está dizendo a você nessa noite: você está aqui porque o anjo do Senhor primeiro chegou, e o anjo do Senhor está esperando que você se mova, que você tome a iniciativa, que você talvez está dizendo: eu não quero, eu não tenho força, mas Deus está dizendo para você: vá nesta pequena tua força, vai nesta pequena tua fé, vá hoje da forma como você está, porque eu vou te levantar, porque eu vou levantar você, e você vai derribar o altar de Baal, e você vai derribar o altar dos demônios que atormentam sua casa e sua família, e você será levantado com autoridade na sua casa, homem
valoroso, guerreiro, poderoso, homem e mulher. O Senhor chama você nessa noite. Fique de pé, querido. Uma última chance, Senhor. Uma chance igual a essa, talvez eu não venha mais. Essa é tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, todo espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Hoje o Senhor diz a sua voz. Não expressai os nossos corações. Eu quero convidar você a tomar uma decisão nessa noite. O anjo do Senhor também está aqui. Quero convidar você a fazer uma aliança com Deus, a fazer uma aliança com o Senhor Deus, a se colocar na brecha para sua família, a ser um general nessa noite. Quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce espírito, que a minha vida seja tua vida. Quero convidar você ainda que está aí. Essa noite eu estou desafiando você. Se você não tem se posicionado, saia do seu lugar e venha se posicionar aqui. E não deixe ser para outro dia, porque amanhã pode ser tarde demais. Estou chamando você para se posicionar primeiro diante do seu inimigo e saber quem é o seu inimigo. Segundo, se posicionar diante de Deus e saber quem é o seu Deus. E dizer para você nessa noite, ainda que você seja fraco e pequeno, mas o Senhor está com você. E se posicionar diante da sua família e dizer: eu quero ser um libertador, eu quero ser alguém que o Senhor possa usar poderosamente. Quero orar com você nessa noite. Vocês que vieram aqui, nós vamos fazer uma oração profética nessa noite. Vocês que saíram, tiveram coragem de vir aqui, vou fazer uma oração profética com vocês nessa noite. Eu quero convidá-lo a abrir sua boca e orar mesmo, porque nessa noite você está se posicionando. Quero convidá-lo a orar, repetindo comigo essa oração, essa palavra. Ora comigo e diga assim: Senhor Deus, nessa noite, diante dos seus anjos que nos observam,
Eu tomo iniciativa. Eu quero ser usado. Em nome de Jesus Cristo. Eu quero ser usado para trazer paz à minha casa, à minha família. Senhor, eu quero ser usado com autoridade nas batalhas da minha vida. Eu sei que já sou mais do que vencedor. E em nome de Jesus Cristo, nessa noite, eu decido não desanimar. Eu decido a ser ousado. Eu decido a lutar com tudo que tenho recebido das tuas mãos. Porque eu sou soldado do Senhor. Nessa noite, eu me dirijo a todo o céu, à terra, e digo, e eu sou teu filho, lavado pelo sangue do Cordeiro. Eu sei quem eu sou. Eu sou teu filho. E se eu sou teu filho, eu sou vencedor. Se eu sou teu filho, eu já tenho a vitória nas minhas mãos. E se eu sou teu filho, eu vou atropelar todos os inimigos que estiverem diante de mim. Senhor, em nome de Jesus, levanta sua mão agora. Eu levanto minha mão com autoridade sobre a minha casa. E declaro nessa noite a autoridade no nome de Jesus. Eu declaro: afastem-se de mim. Recuem todos os demônios, todos os obstáculos, toda a obra do inimigo, toda a enfermidade, todos os problemas. Eu estou declarando com autoridade que eu estou passando. Eu sou o escolhido. E com autoridade nessa noite. Com autoridade nessa noite, eu declaro, em nome de Jesus Cristo, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Eu abandono o meu pecado, eu abandono tudo que me atrapalha, mas eu te obedeço nessa noite, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aplauda Ele em nome de Jesus. Nós vamos terminar cantando uma música. Nós vamos terminar cantando uma música de alegria, de vitória, em nome de Jesus. Minhas lágrimas. Deus abençoe sua vida. Dá um abraço no seu nome. Meu Em nome de Jesus. Deus os leve em paz na sua casa, debaixo da sua proteção. O Senhor está com você. Lembrando que na próxima sexta-feira, à meia-noite, haverá uma programação nacional. A juventude estará orando numa vigília. Então você é convidado para estar na próxima sexta, véspera de feriado, à meia-noite, vigília de oração. Projeto